A cena é simples, mas poderosa. Um homem sentado em silêncio, o olhar fixo em um ponto distante. Na frente dele, uma mulher fala sem parar, tentando arrancar uma reação, uma resposta, uma emoção. Mas ele não reage. Não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu. Toda mulher teme um tipo de silêncio. Não o silêncio frio do desinteresse, mas o silêncio de quem já viu demais, já ouviu demais e finalmente compreendeu o jogo. É o silêncio do homem que cansou de se explicar, de tentar ser entendido, de provar algo para alguém que nunca quis ouvir. Durante muito tempo, ele acreditou que o amor era resolver tudo na conversa. Acreditou que, se explicasse com calma, ela entenderia. Que bastava paciência, empatia, concessão. Mas com o tempo, ele percebeu que cada explicação virava uma arma contra ele. Cada tentativa de diálogo era interpretada como fraqueza. Cada gesto de paz como submissão. E então ele escolheu o silêncio. Não como fuga, mas como limite. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência de palavras, é presença de consciência. É o som do homem que se reencontrou. Ela sente isso imediatamente. O olhar dele já não busca aprovação. O corpo dele já não se curva para agradar. Ele está ali, presente, mas inacessível. Não reage a provocações, não cai nas armadilhas emocionais. Ele simplesmente observa. E é nesse momento que algo muda dentro dela. A mente dela começa a correr, tentando entender o que aconteceu. Será que ele deixou de amar? Será que está com outra? Será que me perdeu medo? Mas o que realmente assusta é a última possibilidade. Será que ele finalmente me enxergou como eu realmente sou? Esse silêncio é um espelho. Ele mostra a verdade que nenhuma mulher quer encarar. Que o poder dela sobre o homem sempre dependeu da reação dele. Enquanto ele reagia, ela controlava. Mas agora, sem reação, sem drama, sem explicações, o controle dela evapora. O silêncio de um homem firme pesa mais do que 1000 discussões. Ele não precisa provar que tem valor, não precisa vencer a conversa. Ele já venceu o próprio medo de ficar em paz. E é justamente nesse ponto, quando o jogo parece calmo demais, que nasce o verdadeiro desconforto feminino. Porque toda mulher teme o momento em que o homem para de responder. Não porque ele desistiu dela, mas porque ele finalmente voltou para si mesmo. E é aí que começa a virada. É nesse ponto que surge a frase que mais assusta qualquer mulher. Mas antes de chegar nela, você precisa entender por que elas testam tanto. Toda mulher testa o homem. Consciente ou não, ela observa cada gesto, cada reação, cada palavra dita sob pressão. Testa para ver se ele cede, se ele se irrita, se mantém o centro. Não é maldade, é instinto. É o modo inconsciente dela de descobrir se o homem ao lado é confiável, se é firme o bastante para guiá-la quando o caos chegar. O problema é que o homem moderno não entende isso. Ele cresceu acreditando que amor é evitar qualquer desconforto. Acha que o teste é um ataque e responde como quem está sendo ferido. Reage com medo, com raiva ou com submissão disfarçada de empatia. Cede ao drama, promete mudar, pede desculpas por algo que nem fez. E sem perceber, confirma exatamente o que ela mais teme: que ele é fraco. Quando o homem tenta agradar para não perder, ele já perdeu.
Cada vez que ele explica demais, justifica demais, entrega demais, o respeito diminui. Porque o que desperta o desejo de uma mulher não é a bondade que se dobra, mas a força que se mantém. Ela não quer um escravo emocional que diga sim a tudo. Quer sentir que está diante de alguém que pode dizer não e continuar calmo. Esses testes aparecem nas formas mais sutis. Uma provocação disfarçada de brincadeira. Vamos ver se ele liga mesmo para mim. Silêncio repentino, só para medir a reação. E o homem, sem entender o jogo, cai. Fica ansioso, procura, manda mensagem, pede explicação. Acredita que está demonstrando cuidado, mas na verdade está entregando seu poder. Toda mulher sente quando o homem perde o eixo. Quando ele tenta agradar para não perder, ele já perdeu. Cada vez que ele explica demais, justifica demais, entrega demais, o respeito diminui. Porque o que desperta o desejo de uma mulher não é a bondade que se dobra, mas a força que se mantém. Ela não quer um escravo emocional que diga sim a tudo. Quer sentir que está diante de alguém que pode dizer não e continuar calmo. Esses testes aparecem nas formas mais sutis. Uma provocação disfarçada de brincadeira. Vamos ver se ele liga mesmo para mim. Silêncio repentino, só para medir a reação. E o homem, sem entender o jogo, cai. Fica ansioso, procura, manda mensagem, pede explicação. Acredita que está demonstrando cuidado, mas na verdade está entregando seu poder. Toda mulher sente quando o homem perde o eixo. Quando ele tenta agradar para não perder, ele já perdeu. Cada vez que ele explica demais, justifica demais, entrega demais, o respeito diminui. Porque o que desperta o desejo de uma mulher não é a bondade que se dobra, mas a força que se mantém. Ela não quer um escravo emocional que diga sim a tudo. Quer sentir que está diante de alguém que pode dizer não e continuar calmo. O que esses testes revelam não é o caráter dela, mas o equilíbrio dele. O teste nunca foi sobre ela querer vencer, mas sobre ela querer saber se ele aguenta, se ele é estável o bastante para continuar de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E é aqui que muitos falham, porque confundem amor com obediência e confundem paz com submissão. O homem que teme perder o amor, perde a si mesmo. Mas aquele que entende a lógica por trás do teste, descobre algo que muda completamente o jogo. Porque existe um ponto em que o jogo vira. Quando o homem entende a origem desses testes e aprende a responder com uma única frase, que muda tudo. Essa é a frase que toda mulher teme ouvir e, ao mesmo tempo, precisa ouvir para voltar a respeitar. Ela ameaça ir embora, levanta a voz, cria tensão. Quer ver se você vai reagir, se vai implorar, se vai tentar provar que ainda vale a pena. Mas, pela primeira vez, você não cai no jogo. Você olha com calma, respira fundo e responde apenas: fica se quiser, vai se precisar. Sem drama, sem raiva, sem tentar convencê-la de nada. Apenas uma frase, dita com tranquilidade, que muda completamente o equilíbrio entre vocês. Essa frase é um divisor de águas, porque revela o que ela mais teme: um homem que não tem medo de perder. Enquanto você demonstrar desespero, ela tem o controle. Enquanto você viver com medo do abandono, ela dita as regras. Mas quando ela percebe que o seu mundo não gira em torno dela, que você consegue viver em paz mesmo sem a presença dela, o jogo acaba. Ela sente isso no olhar, sente na forma como você se movimenta, como não corre atrás, como não se explica mais. De repente, o poder emocional dela some. E no lugar do controle vem algo que há muito tempo ela não sentia:
respeito. Fica se quiser, vai se precisar. Parece simples, mas carrega uma força imensa. Porque essa frase só pode ser dita por um homem que já venceu o próprio medo da solidão. Um homem que não precisa ser validado para se sentir inteiro. Um homem que sabe que o amor não pode custar a própria dignidade. E o impacto psicológico disso é profundo. Ela esperava resistência, esperava luta, esperava lágrimas, mas o que encontra é calma. E é essa calma que desarma, porque o controle dela nasce do caos e você acabou de tirar o combustível. Nesse momento, ela revê toda a história, percebe que o poder que acreditava ter era apenas reflexo do quanto você se dobrava. E quando a dobra acaba, o espelho quebra. Ela vê quem realmente é e o que perdeu. Fica se quiser, vai se precisar. Parece simples, mas carrega uma força imensa. Porque essa frase só pode ser dita por um homem que já venceu o próprio medo da solidão. Um homem que não precisa ser validado para se sentir inteiro. Um homem que sabe que o amor não pode custar a própria dignidade. Mas essa frase só funciona se vier de dentro. De um homem que já entendeu a maior lição: como ser emocionalmente independente. Sem isso, é só uma frase dita da boca para fora. Como isso, é o fim do jogo e o começo da verdadeira paz. O homem emocionalmente livre não joga o mesmo jogo. Ele já entendeu que provar algo para alguém é o primeiro passo para perder a si mesmo. Ele não busca aprovação, não vive de comparações e não se curva diante da necessidade de ser aceito. Ele aprendeu que o silêncio vale mais do que 1000 explicações e que um não dito com firmeza vale mais do que 100 promessas vazias. Esse homem não precisa se esconder atrás de um ego inflado, porque já fez as pazes com a própria essência. Sabe que pode sentir, mas não se deixa dominar pelas emoções. Sabe que pode amar, mas nunca às custas do próprio respeito. Ele entende que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas sim em manter o próprio centro, mesmo que o mundo tente desestabilizá-lo. Respeito não se pede. Respeito se impõe com calma, com clareza e com limites. E limites não são muros, são portões. Eles mostram até onde o outro pode entrar e o que precisa ficar do lado de fora. O homem livre não levanta a voz para ser ouvido. Ele fala pouco, mas cada palavra carrega peso. Ele não precisa ameaçar para se impor. Sua postura já diz tudo. E quando ela percebe isso, quando sente que ele pode seguir em paz mesmo sem ela, nasce o respeito verdadeiro. Não o respeito forçado pelo medo, mas o respeito que nasce da admiração. Ela entende que aquele homem não é um brinquedo emocional, não é alguém que se dobra a cada teste, mas alguém que vive segundo os próprios princípios. Esse tipo de homem é raro e, por isso, irresistível. Não porque tenta ser diferente, mas porque já é inteiro. Ele não depende de ninguém para se sentir completo. A mulher pode estar ao lado dele, mas não é o centro da vida dele. Ela é parte de um caminho, não o destino final. E o mais curioso é que quanto mais livre ele é, mais ela deseja se aproximar, porque o que toda mulher mais teme é o homem que ela não consegue controlar, e ao mesmo tempo é exatamente esse homem que desperta o lado mais feminino, mais autêntico, mais entregue dela. A liberdade dele é o espelho da força que ela sempre procurou, o reflexo de um homem que não foge de si, não negocia a sua paz e não tem medo de ficar só. E é aí que o jogo psicológico se inverte. O caçador volta a ser o homem que escolhe, não o escolhido. Você quer saber o que realmente destrói o controle de uma mulher? Não é gritar, não é discutir, não é tentar provar que está certo, é ficar em paz. A paz é a arma mais poderosa que um homem pode ter, porque ela desmonta o jogo emocional sem precisar de confronto. Enquanto ela espera um drama,
você oferece silêncio. Enquanto ela provoca, você sorri. Enquanto ela ameaça, você apenas segue o seu caminho. E nesse instante, tudo muda. Ela não entende de imediato o que está acontecendo. A mente dela foi treinada a esperar reações, emoção, disputa de poder. Mas quando encontra calma onde esperava guerra, algo dentro dela desaba. A energia do controle desaparece. O domínio psicológico que ela achava ter se desfaz diante de um homem que simplesmente não entra mais no jogo. Essa é a virada invisível. Não há gritos, não há cenas, não há vingança. Apenas a presença firme de um homem que se reencontrou. Um homem que aprendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar o outro, mas em dominar a si mesmo. É nesse momento que ela sente algo que há muito tempo não sentia: respeito. Porque o respeito não nasce do medo, nasce da estabilidade, da força tranquila que não precisa se impor, do olhar que não busca a aprovação, mas transmite certeza. Quando ela percebe que você não depende mais dela emocionalmente, que não precisa provar amor, justificar ações ou pedir atenção, ela vê diante de si o tipo de homem que não se dobra e que não se perde. Esse é o instante em que o controle dela acaba e o respeito genuíno começa. A virada é invisível porque acontece primeiro dentro de você. Antes que ela perceba, você já mudou. Não reage mais às manipulações, não cai mais em armadilhas emocionais, não precisa vencer discussões para se sentir forte. Você apenas é, e isso basta. É nesse silêncio firme, nessa serenidade inabalável, que ela entende que o homem voltou a ser homem. Não o que se impõe pelo medo, mas o que inspira pela calma. Não o que grita para ser ouvido, mas o que é respeitado, mesmo calado. Se você quer aprender a dominar esse tipo de presença, a desenvolver o controle interno que atrai respeito sem precisar implorar por ele, inscreva-se no canal Mente Profunda e comece hoje a reconstruir a sua masculinidade de dentro para fora. O verdadeiro poder nunca é visível, ele é sentido. E é isso que separa os meninos dos homens.